Fala, traders! E aí, pessoal, como é que fomos hoje? Não fomos, né? Hoje foi um dia muito estranho. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tivemos um problema no nosso indicador, tá? No índice. Ah, Começou a pipocar mensagens para mim aqui de que tava com problema e tudo mais. E realmente eu fui olhar e tava com problema mesmo. Num primeiro momento, eu achei que pudesse ter sido, sei lá, alguma configuração, algum erro de código, alguma coisa assim. Mas não pode, porque a gente não fez nenhuma atualização, a gente não mexeu no código, eu não fiz nada de mudanças, tá? Então, a princípio, eu estava tranquilo em relação a isso. O que eu fiz para tentar descobrir o que era o problema? Primeira coisa, eu entrei em contato com alguns alunos que receberam as licenças lá no início do mês. Entrei em contato com eles e perguntei se para eles estava acontecendo a mesma coisa. Eles me confirmaram que sim, estava acontecendo a mesma coisa, estava aquela loucura, né? Quem não viu isso, eu postei no feed aí, né? Uma imagem de como é que estava, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, estava tudo errado. Então, assim, comentei com alguns alunos antigos, perguntei se estava tudo certo e eles disseram, não, tá maluco. Então, eu fui olhar o pessoal que eu mandei as licenças recentemente, porque as licenças que eu mandei, todas eram as licenças padrão, não era a versão atualizada. Então, pensei que pudesse ser, no primeiro momento eu pensei, não, é na versão atualizada que deu algum problema, mas vamos dar uma olhada com o pessoal que está com a versão padrão. E tava todo mundo. Então eu que estava com a versão atualizada, os alunos que estavam com a versão padrão, já tem alunos pedindo licença. Quem está pedindo licença de hoje, não, de ontem para frente, né? Eu já estou mandando licença já na versão atual, né? Que é a atualizada. Então não existe mais versão padrão e versão atualizada, tá? Não tem mais. Já aposentei. É tudo a versão que era a versão atualizada, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu, tá? Isso aqui, deixa eu botar essa coisinha mais para cá, para não ficar atrapalhando. Isso foi o que aconteceu hoje. Então, olha só, o normal é isso aqui, né? Ele vinha aqui fazer uma marcação, fazer uma outra marcação e tudo mais. Isso é o normal. E hoje ele fez isso. Ele abriu o mercado direitinho, foi indo. Isso aqui nós estamos vendo o índice, tá? E do nada ele marcou tudo. Ficou tudo marcado. E não é assim. Quando eu comecei a receber as mensagens de erro e tudo mais, eu disse, cara, vou dar uma olhada no código, né? Eu revisei todo o código, todo o código fonte do indicador, tá tudo certo, tá? Então não tem problema. Então assim, aí eu entrei em contato com a Nelogica. Para quem não sabe, a Nelogica para quem não sabe, a Nelogica é o desenvolvedor da plataforma Profit, tá? Que é o que a grande maioria utiliza. Tá? Hoje em dia, eu não sei, mas o nosso indicador foi desenvolvido para trabalhar na plataforma Profit. Existem outras plataformas, tá? Mas o nosso indicador é desenvolvido para ela. Então eu entrei em contato com a Nelogica, que inclusive é minha vizinha, é perto daqui de onde eu moro. E aí conversei com eles, conversei com o pessoal e enviei para eles o indicador, enviei para eles o código fonte. Eles fizeram uma avaliação, fizeram uma análise e me deram como resposta: realmente não está fazendo a leitura correta. Esse foi o termo que eles me mandaram, tá? O Profit não está fazendo a leitura correta. O que é não está fazendo a leitura correta? É o seguinte, tem na linha de código dizendo assim, quando acontecer essa situação pinta de vermelho. Beleza. A leitura não está entendendo isso. Ele vai lá e alguma coisa ele não leu direito, ou ele achou que era e acabou pintando tudo. E aí foi isso que aconteceu, dele pintar toda a tela, né? E aí ficar desse jeito. Então ele pintou tudo isso aqui. Aqui são situações nada a ver, nada a ver. Talvez aqui, muito talvez,
esse candle 27 aqui, ele poderia pintar, tá? Vou botar mais perto aqui para vocês enxergarem a numeração. Talvez esse aqui, o resto tá tudo errado, tá? Acredito até que esse verde aqui está pintado correto, mas enfim. Aí olha só as situações que eu identifiquei conversando com a Nelogica, tá? O que a gente pode fazer? Eles primeiro me fizeram um monte de perguntas, enfim. E aí a gente descobriu que, a princípio, é algum problema de interpretação de código do Renko. Por quê? Se eu fizer isso aqui, ó, nós estamos no indicador, no mini índice 20R, que é o que a gente utiliza, tá? Aí faz um teste. Se eu colocar, por exemplo, aqui, sei lá, 15R. Olha o que acontece no dia de hoje. Ele já aparentemente corrigiu, certo? Aparentemente corrigiu, ó. Deu até uma entradinha protegida aqui, que nessa entrada não foi válida, até uma entrada falsa e tudo mais. Vamos ver aqui 10R. Ó, 10R não teve nenhuma entrada, mas aparentemente também está correto porque não pintou tudo de vermelho. Vamos ver. Vamos botar 5R. 5R também não teve nada de loucurada, não teve nenhuma entrada, né? 5R é um montão, né? É um monte. Tá. Vamos colocar então, vamos voltar para o 20R. Aí o 20R tá com erro, né? Aí, eu identifiquei o seguinte, ó, 25R tá funcionando. Ó, 25R tá bonitinho. E o 17R, que foi o que eu tinha dito, né? O 17R também, o 17R também tá funcionando, ó. Com duas entradinhas aqui e tudo mais, tá? Então, assim, é algum problema no Renko da Nelogica. Se eu não utilizar Renko, se eu utilizar outro tipo de gráfico, o Candlestick, por exemplo. Então vamos botar lá 5 minutos. Ó, no 5 minutos. Tu vendo agora que ele está totalmente diferente, já não é mais Renko, né? Agora é o gráfico de Candlestick. Ó, ele funcionou, tá marcando bonitinho. 15 minutos. Marcando bonitinho. 10 minutos. Marcando bonitinho. Então, assim, a regra, o indicador tá funcionando. É algum problema que teve na leitura dos Renkos lá com a Nelogica. Então, assim, deixa eu voltar para cá, né, antes que a gente faça uma confusão. Então, vamos voltar aqui, 20R, que é o que a gente utiliza, né, o indicador foi desenvolvido para isso, para trabalhar dentro do 20R, tá? Mas foi até bom para vocês verem que a gente pode utilizar o indicador para outros time frames, não tem problema. E aí tu pode fazer o teste, daqui a um pouco tu acha melhor, em vez de usar no 20R, tu acha melhor usar, sei lá, no 5 minutos, no 10 minutos, ou no gráfico de pontos, né? Quem não sabe, tem também gráfico de pontos. Por exemplo, aqui, ó, 10P. 10P é 10 pontos. Ó, é um gráfico diferente, ó. Tá? Vamos botar ali 15P. Ó, aí ele já, ó, ele pinta também, ó, ali, ó. Também tá pintando. Aí a interpretação é diferente. Vamos botar aqui então 20P. Será que no 20P que é o... Ó, 20P não teve nada. E assim vai, tá? 25P. Ó, 25P já deu a louca. Tá? Então, tu pode utilizar o time frame que tu quiser. Deixa eu voltar lá então para o 20R, né? 20 Renkos, que é o que a gente trabalha. Ok? Então a ideia é só isso, só mostrar que deu a louca. Então assim, ó, hoje eu não vou ter como botar o resultado do dia, porque eu não sei, não tenho como, né? Não tenho como. O resultado tá maluco. Então, qualquer coisa que eu diga aqui, eu não sei, baseado no meu indicador, não tem como, tá? Bom, então assim, hoje vamos ficar sem resposta. Não posso prometer resposta para amanhã. A Nelogica me disse que eles iam encaminhar para a equipe de desenvolvedores deles e eles iriam analisar e tentar me dar a resposta mais rápido possível. A resposta que eu quero é a correção do problema, né?
Inclusive, neste momento eu estou utilizando a versão beta do Profit. Ah, olhei agora, ele acabou de sair uma atualização. Vou atualizar para ver se melhora. Eles liberaram uma atualização hoje no meio da tarde para isso, aí eu atualizei e não adiantou. Então eles me pediram para passar para a versão beta, também não adiantou. E aí eles não tinham outra opção a não ser encaminhar para os desenvolvedores deles lá para ver o que poderia ser, tá? Então eu estou aguardando uma resposta. Então, com sorte para amanhã vai dar tudo certo, tá, pessoal? Com sorte. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o dólar. O dólar aparentemente não teve problema. Aparentemente o dólar de hoje, lembrando que essa tarja preta aqui é a primeira meia hora, né? O dólar hoje não teve problema. Ah, mas Bonetti, tá diferente esse dólar aqui, né? Alguém já se ligou o que tá diferente? Isso aqui eu falei ontem. Olha o detalhe, esse dólar aqui eu estou no 15R WDOM de Maria. Lembra ontem que eu comentei que vocês tinham que já operar hoje no dólar novo, no ativo novo, que era o WDON de navio? Olha o que aconteceu, se vocês não fizeram isso, olha esse candle aqui, esse box, ele abriu uma venda. E ele tá marcado ali vermelho em cima, vermelho embaixo. Teoricamente tu poderia entrar. Claro que tu não iria entrar porque ele não fechou ainda, tá? Ele teria que fechar mais ou menos aqui embaixo. Mas que horas é isso? Meio-dia. Meio-dia e 10. Foi a hora que esse candle aqui, ele simplesmente parou de funcionar. E aí o que acontece contigo aqui? Não faço a menor ideia. Tu vai ficar preso no limbo, tá? Então, era isso que eu te falei. Não opere no último dia do ativo. Já vai para o ativo novo. E se tu for parar para perceber aqui, olha o desenho que esse WDOM está fazendo. E vamos lá para o ativo correto, ó, WDON. O desenho está diferente, né? Então ele caiu, subiu, depois ele caiu e voltou para cá. Esse aqui que é o antigo, ele caiu, subiu e parou aqui, morreu aqui, tá? Então, é por isso que a gente sempre fala, quando ele dá a mensagem de o ativo tá próximo, já troca, opera naquele dia quando dá a mensagem, no outro dia tu já troca pro ativo correto, tá? Quem não sabe qual é o próximo ativo, tem duas opções. Ou no dia que tu for operar, tu pode vir e dar 2 cliques aqui que ele vai trocar para ti. Ou o que eu prefiro vai lá no menu ferramentas, mais ferramentas, calendário de contratos. E aí vai abrir essa janelinha aqui. Espera aí que eu já vou trazer para cá. Abre essa janelinha aqui e aí aqui tu consegue ver qual é o contrato atual que está rolando. Tanto no índice, tanto no dólar, tanto no mini índice, tanto no mini dólar. Então, mini índice, que é o que a gente opera, é o WIN, W-I-N. Tá? Então, olha lá, por exemplo, nós estamos operando no WIN-M, né? Então, ali, o mini índice, o atual, é o WIN-M22. O próximo, que é mais adiante, vai ser o WIN-Q22. E o mini dólar, que é o WDO, eu não consigo deixar essa tela mais próxima, pelo menos eu não sei como eu posso fazer, estou aprendendo ainda. E o WDO, o atual, é o WDOM. E o próximo é o WDON de navio, tá? Então é bem simples de visualizar, tá? Eu já tinha comentado isso com vocês ontem. Vamos lá então, sair aqui do WEOM de Maria, não vou usar porque ele parou no meio do caminho. E vamos fazer a análise do dia do WEON, que é o que está rolando de momento agora, tá? Aí nós tivemos aqui, primeira coisa, eu não sei se essas marcações estão corretas, tá? Porque o indicador deu a louca hoje, então pode ser que essas marcações não estejam corretas, mas aparentemente tá certo, tá? Eu revisei o código ali, aparentemente tá correto essas entradas, então eu acredito que no dólar não tivemos problemas, tá? Não tivemos problemas. Então vamos lá, partindo do princípio então que essas entradas estão corretas, alguma delas valeu? Deu lucro? Não deu lucro? Vamos ver. Então olha só,
vamos analisar a seguinte situação. Vamos ver se vocês já estão espertos agora, né? Olha aqui, ó. Nós temos isso aqui. Movimento do dia anterior. Esse quadrado aqui. Tá vendo essa linha pontilhada? Essa linha pontilhada eu configurei. Tu também pode colocar no teu Profit, é simples, tá? Se vocês quiserem, depois me perguntem nos comentários como é que faz, que eu mostro para vocês. Eu coloquei essa linha pontilhada para mostrar onde é que acaba o dia, né? Onde termina e começa o outro dia. Então aqui é o dia, esse bloco todo aqui, né? É um dia anterior. Esse bloco todo aqui é o dia de hoje, tá? Opa, fiz coisa errada. Tá? Então, beleza. Então, esse quadrado aqui é um dia anterior. Vamos dar uma olhadinha aqui. No dia anterior, vamos pegar só partindo do dia anterior, tá? Para a gente fazer a análise da estrutura, que a gente já falou isso antes, né? Então, o que que acontece aqui? Nós temos isso aqui, ó. Ele está subindo, aí depois ele está descendo. Quando ele desceu aqui, esse topo aqui, esse fundo aqui, olha só onde é que ele está. Ó. Esse fundo aqui foi mais baixo do que esse fundo anterior aqui? Não, né? Se eu contar o pavio, eu normalmente não conto o pavio, tá? Eu faço assim, ó. O pavio, o que que é? O pavio é isso aqui, ó. Isso aqui, tá? O candle, ele fez aquele pavio. Mais pra frente eu posso explicar o que que significa esse pavio e tudo mais, mas eu imagino que o pessoal já saiba o que que é, tá? Mas eu explico mais adiante se alguém precisar. Deixa nos comentários aí. Então, olha lá. O que que eu faço? Eu não conto o pavio. Eu conto o corpo do candle. Então, esse corpo aqui é o último candle que ele fez. O último box. Onde é que ele parou? Vamos comparar lá com o outro. Ó, onde ele parou? Ele não venceu o fundo anterior. Certo? Pergunta. Se ele não venceu o fundo anterior, ele está em que estrutura? Estrutura de alta ou estrutura de baixa? Tempo. Qual que é? Estrutura de alta, né? Então assim, ó, ele estaria numa estrutura de baixa se ele fizesse isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, estrutura de baixa, lembra? Ele está fazendo isso, 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 isso. Ou seja, os fundos mais fundos que os fundos anteriores. Lembra? Estrutura de baixa, tu analisa o fundo atual, tem que ser mais fundo que o fundo anterior. Então, nesse caso aqui, eu ainda vou aprender a trabalhar direitinho com essa ferramenta aqui, mas tudo bem. Tá todo mundo aprendendo junto, né? Então, não dá nada. Vamos lá. Apagando aqui, tal. Ele não tem um Ctrl Z, eu acho, só para desfazer a última coisa que eu fiz. Mas enfim, ou eu não sei fazer. Tá? Então olha aqui, ó. Esse fundo aqui, ele então não venceu o fundo anterior. Então nesse momento aqui, nós estamos aguardando que ele ele vai fazer isso, vai subir. É uma estrutura de alta, ok? Muito bem. E ele realmente fez isso. Ele pegou... Cadê a borracha? Me perdi. Ele pegou... Deixa eu tirar isso aqui novamente. Aqui, bem bonitinho, para a gente não se atrapalhar. Ó, ele fez isso. Ou seja, ele manteve a nossa estrutura de alta. Pá, pá, pá. Certo? Estamos em estrutura de alta. Bonete, essas marcações aqui que ele deu... Entro vendido? Não, né? Olha lá embaixo. Lá embaixo está verde, então nada a ver. Essa outra aqui, entro vendido? Também não. Ele está branco, então nada a ver. Mas ele fez aqui, quantos pontos ele fez? Deixa eu ver. Até vamos ver quantos pontos ele fez. Opa. Aqui. Ó, se tiver, ele fez 50 pontos, dava R$500. Ó, maravilha, tá? Mas se tu entrou aqui e pegou uma grana, parabéns, joia. Mas aqui não está dentro do nosso setup, tá? Não está dentro da nossa estratégia.
Mas se tu entrou e pegou, maravilha. Eu admiro a tua coragem, tá? Vamos lá, voltando então. Aqui ele fez assim, ele subiu, aí ele desceu, aí parou aqui, aí aqui ele subiu. Aí agora, nesse momento aqui, o que a gente esperava que acontecesse? Sendo uma tendência de alta é isso, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe e assim por diante. Ou seja, numa tendência de alta, o topo atual é mais alto que o topo anterior, mais alto que o topo anterior, mais alto que o topo anterior. Temos isso aqui nesse momento. Deixa eu apagar aqui. Depois, se alguém souber onde é que eu faço um cursinho dessa ferramenta, me ajuda. Tá? Então, ó, nós não temos isso aqui agora no momento. Então, agora ele morreu aqui. Ele veio até aqui, no candle 18 e morreu. Aí ele começou a descer, né? Quando ele fez isso, se a gente analisar só esses pontos aqui, ó, um topo, um fundo e um topo. Nesse caso, se a gente analisar só essa estrutura, ele estaria com uma estrutura de venda, né? Ele estaria com uma estrutura de venda, ou seja, ele tem um pontinho aqui. Só que o que a gente espera que aconteça nessa situação? Se ele estava numa estrutura de alta, agora ele foi só até em cima e como ele não fez isso, né? Opa, será que um Ctrl Z funciona? Ah, não, ixi, meu Deus, não funciona. Acabamos de descobrir. Então, ó, a gente esperava que ele fizesse isso aqui, né? Que ele subisse e passasse do topo anterior. Lembra? Estrutura de alta, o topo atual é mais alto que o topo anterior. Então ele teria que fazer isso, lá em cima. Como ele não fez, ele morreu aqui, mudou tudo, já é outra estrutura. E aí ele começou a cair. Vamos limpar isso aqui, né? Pra gente ficar... Senão daqui a pouco a gente tá fazendo uma confusão. Tá? Então ele deveria ter feito isso, mas não fez. Morreu aqui, acabou a força dele. Então agora vamos entrar com uma estrutura de baixa, então. Vamos ver. Temos isso e temos isso. Tá perfeito, estrutura de baixa. O que a gente espera nesse momento? Que ele vá para onde? Se for uma estrutura de baixa, então os fundos têm que ser mais fundos que os fundos anteriores. Qual é o próximo passo que ele tem que fazer aqui nesse momento, né? Tu já tem que estar ligado. O próximo passo ele tem que fazer isso aqui, ó, para se tornar uma estrutura de baixa. Ele tem que fazer isso, romper esse fundo anterior. E aí fazer o quê? Formar um novo fundo. Depois ele vai dar uma subidinha e vai descer de novo, né? Opa, ficou bem na minha tela ali. E aí sim, aí nós temos um fundo mais baixo com outro fundo e o macete do quê? Do topo. Lembra do macete que eu falei? O topo também mais baixo que o topo anterior. Ele deveria ter feito isso. E ele não fez. Ele pegou e foi para onde? Ele deveria ter vindo aqui para baixo e ele pegou e fez esse movimento aqui. Morreu aqui. E aí ele subiu. Certo? Vamos analisar. Eu consigo... Não tem uma ferramenta de zoom? Tá, tem uma... Eu acho que essa aqui é o zoom. Nesse momento aqui, vamos analisar então a partir desse ponto. Nós temos um ponto mais alto, um ponto mais baixo, um outro ponto no meio e esse ponto aqui. Então aqui não é nada, né? Porque ele não tem uma estrutura montada. Então vamos ignorar esse ponto. Ixi, ele volta, ele não fica no zoom. Tudo bem. Então vamos ignorar a partir desse momento, esse ponto aqui a gente vai ignorar. Já que ele já formou um outro ponto aqui, né? Então, ó, vamos analisar agora isso aqui. Nós temos esse ponto e agora nós temos esse ponto. Certo? Ok? Temos esses pontos aqui. E aí o mercado, daqui para cá tu não está enxergando, ó. Daqui para cá o mercado ainda não chegou. Tu está nesse momento aqui. Subiu, desceu, subiu. E agora? Para onde o mercado vai? Nesse momento tu vai olhar qual é a estrutura que ele está montando. Eu tenho um ponto lá embaixo, um ponto lá em cima e um ponto que ele veio até a metade.
Ele não fez isso. Opa, ô, coisa séria. Eu ainda estou aprendendo. Deixa eu apagar essa aqui de novo. Ele não fez isso, ó. Deixa eu botar aqui, né? Ele fez isso aqui, saiu daqui, foi para cá e daqui ele veio para cá. Ele não fez isso. Então, morreu a estrutura de baixa. Não temos mais uma estrutura de baixa. Então, agora ele fez esse trechinho aqui, parou aqui e começou a subir. Se ele começou a subir, o que a gente imagina que ele vai fazer? Ele teria que fazer agora uma estrutura de alta, certo? Se ele começou a subir, ele tem que fazer isso. E depois isso, e depois isso, e isso, e isso. E aí a gente entra num movimento saudável de estrutura de alta. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Ou seja, nesses momentos o mercado está indeciso, ele não sabe para que lado ele vai. Ele não sabe se ele está numa estrutura de alta, se ele está numa estrutura de baixa, ele não sabe. E aí o nosso indicador querido veio e pá, marcou uma entrada de venda. E não satisfeito, ele marcou lá embaixo vermelho também, né? E aí, vamos entrar vendido ou não? Então quem entrou vendido, analisando apenas exclusivamente o indicador, deu ruim, tá? Por quê? Porque lembra que desde o início eu sempre falei, tu não faz análise apenas do indicador, tu tem que saber ler o mercado. E tu lê o mercado dessa forma que eu estou te falando. Ele montou uma estrutura de alta, ele tá com uma estrutura de alta, e aí ele dá um movimento aqui de venda. Tu vai entrar aqui? Não. Analisa o que tu tens, tu tem isso, isso. Ele não veio para baixo. Se ele tivesse vindo para baixo, rompido esse fundo anterior, e aí sim feito uma subidinha, e aí pintasse, aí a gente entraria com uma estrutura de baixa. Eu espero que eu esteja sendo mais didático possível para vocês entenderem, tá, pessoal? Eu gostaria muito que vocês comentassem, me ajuda isso, tá? Eu sei que a gente está começando, o canal está começando, mas eu vejo que nós não temos comentários, nem que seja para me xingar lá no Insta, tá? E também no YouTube, o pessoal tá meio acanhado. Eu recebo muito de direct, né? As pessoas me perguntando coisas, amigos meus me mandando WhatsApp também, tá? Então, assim, é interessante fazer perguntas nos posts, né? E fazer também lá no YouTube, porque aí a pergunta fica registrada, eu vou lá, respondo, aí outra pessoa pode ter essa mesma dúvida, então é interessante, tá? Então aqui, ó, era uma entrada falsa, gente, era uma entrada falsa, a gente não deveria entrar nessa venda aqui que ele deu, tá? Por causa da estrutura. A estrutura não permitia entrar vendido. E aí depois ele fez a mesma coisa, né? Vamos dar uma limpada aqui. E vamos de novo. Então nós temos agora aqui, aqui, aqui. Aqui a gente nem conta, né? Porque eu conto isso aqui, o topo. Ele parou aqui, aí depois ele fez uma subidinha para cá. Então olha só, essa subida aqui, ó. Essa subida, se tu for olhar lá, ó, ela tá mais alta que esse topo anterior aqui. Eu, Bonetti, não conto os pavis. Esse pavio aqui eu não conto, eu conto o corpo, que o corpo é o preço real. Aqui também é o preço, mas é só uma passagem de preço. O preço foi lá e não ficou lá. Isso aqui é um registro de movimento de preço, mas o preço não fechou ali, tá? Então eu não conto. Nesse caso aqui, ó, ele foi acima desse cara aqui. Ou seja, nós temos claramente cristalino aqui uma estrutura de quê? Não vou nem falar, né, pessoal? Eu espero que todo mundo já tenha entendido que estrutura que nós temos aqui. Temos uma estrutura de alta. Então ele pode pintar o que ele for aqui na cabeça dele que eu jamais vou entrar. Jamais. Eu estou numa estrutura de alta. Então ele pintou, deu a louca aqui e ele pintou. Entendeu? Ele pintou. Mas por que ele pintou se a gente está numa estrutura de alta?
por causa que o indicador ele faz diversas análises de força, de tendência, de volatilidade, ele faz vários cálculos internos. E baseado nesses cálculos é que ele te diz, é um momento bom ou não é um momento bom. Tu só vai entrar aliado à técnica, né? Aliado à análise técnica da estrutura. É muito comum ele pintar em cima e embaixo e mostrando que é um momento bom e a pessoa pega e entra e não era para entrar porque está numa estrutura totalmente diferente. Tá? Aí depois não adianta chorar as pitangas, né? Como a gente fala aqui no sul. Aliás, eu sou do sul, tá? Aqui tá frio pra caramba. Quer dizer, não tá tão, né? Mas pra quem não é daqui, né? Hoje fez 7 graus, então tá bem frio. Eu tô de jaqueta. Pra quem não viu aqui, tá minha touca. Tá bem frio, tá? Então, beleza. A ideia era essa hoje, tá, pessoal? Mostrar aqui, dar um retorno para vocês verem como é que funciona, como foi o nosso dólar. Então, teoricamente, se estiver correta essas marcações, nós não tivemos hoje nenhuma entrada. Nenhuma entrada de dólar, nenhuma entrada de índice, tá? Quem sabe amanhã a coisa melhore. A ideia é que amanhã, né, lógica, libere ou me mande um e-mail, não sei quando que eles vão fazer, tá? Mas eu espero que eles mandem um e-mail quanto antes para poder liberar e fazer com que a coisa volte a funcionar, né? Eu falei para eles, cara, eu tenho os meus alunos ali que eles estão dependendo e eu não posso deixar esse pessoal parado sem operar. Então eles falaram, não, nós vamos abrir um chamado aqui para os nossos desenvolvedores, um chamado de alta prioridade, foi o que eles falaram, né? De alta prioridade. E assim que a gente tiver um retorno, a gente vai te mandar vai entrar em contato contigo e tudo mais. Tá? Novamente, pessoal, deixem comentários, né? Ajudem aí a colocar os comentários, dúvidas. É mais legal vocês mandarem dúvidas no Insta ou lá no YouTube, né? Do que ficar me mandando direct, porque aí eu respondo, não tem problema. Mas é que aí a dúvida fica só para ti. Se tu coloca nos comentários, as outras pessoas também vão ver essas dúvidas, né? E aí pode ser útil para as outras pessoas. Eu tô pensando em não liberar mais as licenças pelo site. Talvez eu vá liberar as licenças só para quem solicitar via YouTube. Alguma coisa nesse sentido. O que vocês acham? O site está funcionando, tá direitinho, não tem problema nenhum. É só porque eu tô vendo que nós temos hoje quase 1000 inscritos no nosso canal no Insta e temos 11 inscritos no YouTube, entende? Então assim, eu não sei, acho que o pessoal não curtiu muito o canal do YouTube, tá? Mas é interessante a gente divulgar lá o canal para crescer. Certo, pessoal? Dúvidas então, mandem por lá. Esperamos todos que amanhã a gente tenha um mercado tranquilo e que esteja liberado o nosso indicador para a gente poder trabalhar, que a Nelogica seja ágil e nos libere. Beleza? Acho que é isso. Vou botar minha touca aqui novamente, que tá frio pra caramba, né? Preparar meu chimarrão. Eu tava tomando chimarrão até agora há pouco. Vou tomar mais um e depois uma sopa e era isso. Um abraço!